Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei sobre os campos organizadores biológicos nas plantas. Por que falarei dos campos? Porque na discussão que eu vou trazer da compreensão do princípio inteligente se ligar com o vegetal, vai preciso entender essa coisa dos campos biológicos. E os campos biológicos não fui eu que criei, esse assunto já vem sendo discutido há muito tempo. Então eu vou mostrar que esses campos organizadores biológicos, a primeira experiência, a experiência do professor Kim Bong-han. Olha o que é que esse professor ele é da Coreia do Norte, ele é da Coreia. Ele faz umas investigações sobre a acupuntura que bota aquelas pontinhas, aquelas agulhas. Ele pesquisou pontos de acupuntura e canais meridianos acupunturais. Os russos, que também faz pesquisa, diz que existe um circuito de baixa resistência elétrica nos organismos vivos, conectados uns com os outros, nos pontos de acupuntura. Aceita-se que é um circuito interno profundo, relacionado com os pontos de acupuntura, e a conexão ocorre sobre o campo de energia e não sobre rede condutora. Nós vamos ainda voltar. Tudo indica que o sistema de acupuntura forma um sistema equivalente ao circulatório, ao nervoso e ao linfático. Isso é muito importante na compreensão para as plantas que vem aí. O professor Kim Bong injetou fósforo radioativo em um ponto de acupuntura. Ele pegou um ponto de acupuntura e injetou fósforo radioativo, porque tem aparelhos para você medir essa coisa. E em vez da substância passar direto para as outras células, os átomos de fósforo radioativo procuraram um mediastino e em seguida foram detectados nos pontos de acupuntura ao longo do mediastino correspondente e não espalharam pelos tecidos. Porque na acupuntura fala que existem uns caminhos que eles chamam de mediastino e os pontos de acupuntura. E ele injetou nesses pontos, que é conhecido quando os acupunturistas fazem as aplicações. Injetou, porque esse campo de acupuntura, esses pontos mediastinos, não é visto no corpo quando você examina. É como se ele estivesse num corpo energético. É como se ele estivesse situado parte no corpo vital e parte no corpo físico. É como se fosse de transição entre as duas coisas. E ele mostra que existe isso. Isso é importante porque as plantas também têm esses canais de mediastino. Elas às vezes não têm um sistema nervoso, não têm um sistema circulatório nem linfático, como tem os animais, mas esses mediastinos pode ser uma informação especial para quem possa entender algumas reações nas plantas, que nós vamos entender se trouxer as experiências desse cientista Kim Bong-han. Ele diz assim: o sistema de o sistema meridiano está relacionado com o sistema endócrino. É muito interessante porque nós sabemos que a informação, quando vem do corpo energético para o corpo, ou seja, quando passa do perispírito para o corpo, ele atinge primeiro a zona mental, logo depois ele atinge as zonas endócrinas, para depois ele vir para a bioquímica. A bioquímica já é a parte final. E ele está chamando aqui a atenção que isso faz. É como se fosse um assunto primário na formação dos seres. Ele vai ainda continuar. No embrião, que agora interessa para nós, no embrião, porque tem na planta, tem no animal, tem tudo o embrião. Quando está se formando o serzinho lá, quando vai se formar a planta, ela vai passar por essa fase do embrião, de plândula. Então ele diz aqui, ó, no embrião,
completa-se mais cedo que qualquer outra parte orgânica. Então, no embrião, os canais de mediastino, meridianos, os canais meridianos e os pontos de acupuntura formam-se antes de outras partes. É como se fosse primário, fosse algo que vai dar origem a outros caminhos, como se fosse um caminho primário, um sistema primário. Ele diz: o sistema meridiano existe em toda estrutura multicelulares, tanto nos animais como em vegetais. E do homem, naturalmente. Ele está dizendo que nos vegetais também existe esses pontos, que é pouco estudado pelos homens da agronomia, da botânica. Mas existe trabalho sobre a acupuntura nas plantas, não é um que não tem. O sistema meridiano participa como um dos fatores da organogênese embrionária, ou seja, quando vai formar na embriogênese, que vai formar os seres, esse sistema, ele chama atenção, participa como um dos fatores primários nessa organogênese, formar isso. Se forma, chama atenção de campos organizadores. No caso, essa experiência do Kim Bong-han, lá chamando a atenção dos pontos de acupuntura, dos meridianos e dos pontos de acupuntura. É um dos caminhos que você pode trazer à discussão, porque estou dando aqui superfície, mas isso é imenso. Essa discussão tem muito material, o material dele é conhecido, está no meio de ciência, nas pesquisas todas tem um trabalho sobre ele. O segundo ponto que eu gostaria de chamar é o seguinte: fatores não físicos na biologia, fatores não físicos, como esse campos organizadores é fatores não físicos, como enteléquias de Driesch, ele estuda enteléquia de Driesch, organizador de espema, da energia biológica de Rignaldo, dos gradientes fisiológicos de Scheidre, do campo biológico de Weiss, da Gestalten de Kohlen. Quem chamou a atenção disso é o Burt e Nottrop, no seu trabalho sobre o eletrodinâmico, no volume 19, número 1, de setembro e outubro de 1962, na página 8. Estou dando para dizer que eu não estou dizendo coisa inventada, estou dizendo as coisas que já existe na ciência, já é estudada, é aceita. Esse trabalho desse moço, que eu vou ler agora, ele tem, que ditou isso, que escreveu isso, ele tem centenas e centenas de trabalhos de pesquisas nessa área, que é o espiritismo com o perispírito, a metapsíquica, a parapsicologia, os russos com o corpo bioplasmático, e o assunto relacionado com o tema proposto. Tudo isso é assunto que fala desse assunto. A parapsicologia, a metapsíquica, o espiritismo, tudo já chama, o estudo do perispírito, chamando a atenção disso. Os campos elétrico-dinâmicos da vida. Esse é o trabalho famoso do Dr. Haroldo Sarton-Bourne. Esse era professor de anatomia da Escola de Medicina da Universidade de Halle. Ele durante 40 anos, Haroldo Bourne e seus colaboradores, o Dr. Nottrop e Leonardo Havsky, pesquisaram os campos eletrodinâmicos das organizações biológicas. Esses campos encontrados em todos os seres vivos, desde bactérias, eles encontraram esses campos bioelétricos nas bactérias, nas sementes, nos ovos, nos vegetais, nos animais e nos homens.
Com o ovo da salamandra, mesmo o ovo não fertilizado, já se encontra um eixo longitudinal ao longo. Esses campos são campos vitais que influenciam, esses campos que o Dr. Burt estuda, influenciam o crescimento, a organização, o desenvolvimento dos seres vivos. Ele vai fazendo todo esse estudo. Então eu queria chamar a atenção, o Haroldo Burt, ele estuda, por exemplo, uma planta, ele pega uma plantinha, lá um embrião, e faz o estudo do campo bioelétrico. Ele faz o estudo do campo bioelétrico e diz, e sabe até onde a planta vai crescer. O campo bioelétrico dá, mostrando que existe uma força organizadora, um campo organizador desse crescimento, organizador da forma, que é o trabalho que o Burt chama atenção, é o trabalho que o Espiritismo no perispírito chama atenção, o trabalho de alguns companheiros da parapsicologia, o trabalho na metapsíquica que o Richer e o Gustavo Goulet trouxeram, esse trabalho, que é o trabalho que o próprio King Bong está chamando a atenção, eles estão chamando a atenção sobre isso. Existe esse trabalho organizado que vai fazendo isto. Então eu queria chamar a atenção, quando o Dr. Hernani chama do campo organizador biológico, existe isto. E eu estou querendo dizer que esse campo organizador biológico existe nas plantas, no homem, no animal. Sem entendimento desse campo, você vai ter dificuldade de compreender uma série de coisas. Por isso que você pega os cientistas, que eu tenho o maior respeito, a turma da genética, estudando genética vegetal, você lê os livros vegetais, eles vão achando uma beleza toda aquela informação. Mas ele diz, mas eu não sei nem como é que começou isso. Quem deu o primeiro comando, eles não sabem. E não vão saber enquanto não estudar o princípio inteligente das plantas, porque o comando vem de lá. Tem uma força organizadora, um campo bioelétrico fazendo isso. Eletromagnético, como diz o Hernani, ele faz isto e vai fazer esse campo. Agora existe também o professor de matemática do colégio lá da Inglaterra, do colégio King's da Inglaterra. Ele formalizou 3 teorias. A teoria do campo morfogênico, a teoria do campo comportamental no animal e a teoria do campo de parapsicologia. Todos estudaram isso também. Tem o professor Sedraque, que estuda também campo morfogênico, mas é um pouco diferente dessa. Depois eu vou trazer o trabalho do Sedraque, Alberto Sedraque, que é inglês também, traz um trabalho, mas o campo dele, ele procura discutir dentro de uma visão material, ele não traz a discussão do princípio inteligente como esse professor de matemática ele trouxe essa discussão. O campo magnético do Hernani, que pode transmutar espaço físico para o hiperespaço e vice-versa. O Hernani chama a atenção da informação sair da terceira dimensão para a quarta, influenciar a terceira para a quarta e da quarta para a terceira. Ele chama a atenção. E o corpo espiritual, estudado por André Luiz. André Luiz faz um trabalho sobre o corpo espiritual que é muito interessante, porque o André, ele estuda. E agora, depois de 50 anos, estão vendo que o trabalho do André tem base, foi toda base científica. O André era cientista. Ele deixa um trabalho e é um trabalho mediúnico. No livro Evolução em Dois Mundos, eu lembro quando o Jorge André falou, quando eu li Jorge André dizendo, eu li esse livro, eu fiquei a noite toda acordada no estado de êxtase com aquele livro. É um livro profundo, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Mas você vai ver no livro Missionário da Luz, ele descrevendo sobre o processo da reencarnação de um que ia nascer, do Sigismundo.
ele faz na colocação como é, que vai ligar a informação do perispírito com o ovozigoto, ele vai fazendo aquela informação, chamando a atenção da energia forte, fazendo aquela ligação da energia forte, depois chamando a atenção da ligação eletromagnética, que é as energias que estudam na física, energia fraca, eletromagnética e gravitacional, ele chama a atenção ali no trabalho, e você vai entendendo que bate com as pesquisas que estão sendo feitas hoje. Então tem muito material para que nós pudéssemos entender. Esse trabalho aqui do Hernani é bem interessante. Ele pega, o Hernani, ele faz uma experiência que eu desenhei do trabalho dele. Ele pega aqui uma cartolina, você vai ver aqui uma folha de cartolina, e bota limárias de ferro, limária solta, e pega essa mesma cartolina, aqui está um ímã. Ele diz, é como o polo da ímã, é como se você pega um ímã, você não vê nada, um polo, mas tem campo, um organizador. Quando você pega esse ímã, bota debaixo da cartolina e bate um pouquinho, ele se organiza essas limalhas, organiza através do campo, e esse campo você não pega. E você pega, você não sente nada, que existe um campo ali organizador no ímã. Ela está desorganizada, na hora que vem o ímã, ela se organiza, ela faz isto. Esse campo organizador é que vem existir também no ser vivente, nos seres viventes. E nas plantas existe esse campo organizador, que esse campo organizador não começa nem no homem, ele começa. Eu fiz aqui um desenho, eu peguei o princípio inteligente, o princípio material, e aqui o princípio inteligente, que eles vão se unir e vai formar aqui um corpo mental. Esse corpo mental, junto com o perispírito e o corpo vital, é que vai dar origem ao ser, mas vai dar origem numa zona embriogênica, que ele vai juntar lá na parte do ovozigoto para formar isso, começar o processo de embriogênese. Mas isso, na planta também nós vamos entender a mesma coisa, porque a planta também acontece o mesmo fenômeno. Só que a embriogênese da planta é um pouco diferente dos animais, porque a planta, o animal forma e está ali, o homem forma, a planta ela continua crescendo. Você pega uma planta, às vezes, e cresce 1000 anos. Porque a planta, ela tem, às vezes, no caule, ela forma ali, vai fazendo a subdivisão, mas, às vezes, no meristemos, ele vai fazer um crescimento, e é como se aquela região meristemática fosse a região, funcionasse como células-tronco. Então, você vai ver que esse princípio inteligente, ele vai... Agora, o André Luiz chama a atenção no Chico, no livro Evolução dos Mundos, que no corpo mental está o modelo de toda a evolução, o modelo já do ser angelical. Que ele está dizendo que o ser sai da simplicidade para a angelitude. Por isso que o Espiritismo diz que vai do átomo ao arcanjo, porque esse corpo mental é como se fosse uma planta, para você poder entender, um prédio. Vamos imaginar um prédio de 20 andares, bonito, com belo acabamento, com pastilhas, com janelas bonitas, com vitrôs, tudo bonito. Mas antes desse prédio ser feito, ele precisa ter uma planta estrutural lá embaixo, cálculo estrutural. O terreno vai fazer lá o cálculo. Você olhando a planta estrutural, não dá para saber o final do prédio, mas precisa ser feita a planta. Depois que fizer isto, você vai instalar a planta da construção das colunas e das lajes. Depois você vai instalar as plantas hidráulicas, a planta elétrica, às vezes telefônica, de gás, dependendo de gás, até de gás de cozinha ou de gás outro para banheiros, mas o acabamento é a parte final. Então esse corpo mental é que vai dar origem ao perispírito.
o perispírito vai se formando, ou seja, vai se formando vagarosamente, milhões e milhões de anos trabalhando. O sujeito pensa que antes esse princípio inteligente estagiou lá na matéria, lá nos minerais, treinando afinidades, treinando forma geométrica, como os cristais. Mas esse princípio inteligente precisou treinar lá atrás nas bactérias, nos fungos e nos vírus, formando, às vezes no impulso, e no impulso ele formando os seus treinos para os começos das coisas vitais. Ele viveu lá na química inorgânica, depois na química inorgânica, depois na orgânica. Depois ele vai estagiar nas plantas, treinando as sensações. Quando se domina isto, é que ele vai no estágio do animal para treinar os instintos. Depois, quando chega no homem, vai treinar a parte da compreensão, da consciência, da separação do bem e do mal, do livre-arbítrio, a ideia de Deus, até chegar no ser angelical, que vai viver em conformidade com as leis divinas e naturais. É um processo, custa muito tempo. Então esse princípio inteligente vai formando o perispírito, e esse perispírito vai ajudar a formar desse corpo. Porém, esse corpo ainda tem que estar numa estrutura mais atrasada, porque o perispírito dele é atrasado. Mas o perispírito dele vem lá do princípio inteligente com o corpo mental, que ele já tem a forma do ser angelical. Mas é um trabalho, é como se você fosse conquistando você mesmo. Você vai, com o seu trabalho, conquistando a sua evolução. É como se você vai sendo responsável por você mesmo. Cresce aqui e cresce do outro lado. Por isso que esse processo de nascer e morrer faz parte do processo evolutivo. As plantas encarnam, talvez o termo não fosse esse, mas encarnam igual todos os seres viventes para seu aprendizado. Ela também vive, cresce, se amadurece e morre, porque ela desencarna, e no desencarne ela às vezes não tem condição de fazer análise, ela reencarna rápido de novo, e nesse processo até chegar no homem que começa a tomar um caminho de melhor compreensão. Então esse entendimento da morte, do nascimento, da reencarnação, da evolução, passa por esse caminho todo. Agora, nessa passagem aqui, vai entrar a história dos átomos, do modelo organizador do Hernani, de modelo, do átomo nosso aqui, que tem elétron. O nosso átomo, deixa eu ver se eu pego um desenho aqui, esse desenho aqui do Hernani, que é um dos modelos de átomo que ele pegou. Acho que é um dos modelos que ele pegou, que não é dele, ele pegou. Está aqui o átomo, está o núcleo e os elétrons girando ali em volta. Os elétrons que giram em volta do átomo, esse elétron, ele tem correspondente na quarta dimensão, que é um antielétron, que é positivo e aqui é negativo, ele é positivo, o antielétron na quarta dimensão. Como também o núcleo tem prótons lá na quarta dimensão, na antimatéria, como tem o nêutron na antimatéria, como tem todas as outras partículas dentro dele também na antimatéria. É por isso que o elétron, ele ora partícula, como onda, dentro do núcleo do átomo, que conhecia até pouco tempo só o próton-nêutron, hoje já se conhece quase 100 partículas diferentes, e muitas formam e desaparecem muito rápida, porque ela às vezes está na quarta dimensão e na terceira, e o sujeito não vê, porque ela passa para a quarta dimensão. Então é essa quarta dimensão que vai influenciar a terceira dimensão. É esse antimatéria que vai funcionar, vai influenciar essa matéria. Essa matéria aqui que vai sofrer influência de lá, é como se fosse
Eu já contei esse caso, que o Hernani gostava muito de contar. Você pega aqui uma folha qualquer, aqui, uma folha. Está aqui, como se fosse bidimensional. Ela está aqui, vai de um lado e do outro, vai para frente e vai de lado. Bidimensional, teoricamente. Vamos imaginar que teoricamente uma formiga estivesse passeando por aqui. Teoricamente, porque aqui, se para você quiser entender bidimensional, teria que jogar uma sombra, uma tinta, aqui uma mancha para você. Mas, teoricamente, a formiga está andando por aqui. Ela vai andando na segunda dimensão. Eu estou aqui na terceira dimensão, porque nós temos frente, de lado e cima. Corpo sólido tem terceira dimensão. Eu pego aqui essa caneta e jogo aqui. A formiga toma um susto. Mas como é que isso pode ter acontecido? Não estava aqui essa caneta? Porque eu estou na terceira dimensão, é fácil entender quem está na segunda. Eu posso também tirar a caneta de volta. Ela não entende, eu passo uma bola aqui voando por cima dela. Ela não entende como é que aquela bola chegou e desapareceu, que ela está na segunda dimensão. Se nós estamos aqui reunidos e o Espírito joga uma flor aqui no nosso meio, a pessoa toma um susto. Mas como? Nós estamos na terceira dimensão. Quem está na quarta dimensão, isso é fácil. Ele jogou, ele pode tirar, ele fazer voltar e desaparecer. Por isso que o Espírito está na quarta dimensão. Por isso que o Espírito, quando morre, ele não morre. Só morre o corpo que está na terceira dimensão. O Espírito está na quarta. Ele passou para a quarta dimensão, você não morre. Mas os homens, os grandes teólogos da humanidade vêm dizendo, o Espírito não morre. Jesus falou, o Platão falou, Sócrates falou, Pitágoras falou, os santos da igreja, todos falaram isso. Todo mundo sabe, o Espírito não morre. Só que o homem não conhecia o estudo da quarta dimensão. Quando Alberto Einstein traz a curvatura da luz, da onda solar, da luz, a luz fazendo curvatura, você começa agora a terceira dimensão fazendo curvatura e indo para a quarta dimensão. E você pode estudar a quinta, a sexta, a sétima, como os físicos fazem esse estudo. Então, o perispírito está na quarta dimensão, vindo para a terceira. O corpo bioelétrico do Hernani está lá na quarta dimensão. O corpo bioelétrico do Burt, do Haroldo Burt, está lá na quarta dimensão. O corpo eletromagnético do Hernani está lá da quarta dimensão. Agora nós podemos começar a entender. Aí, futuramente, os cientistas vão dizer, olha, o Espírito não morre. E ele vai dizer o que os teólogos disseram lá atrás. Só que o cientista vai dizer agora em cima do conhecimento da ciência. Esse assunto nós vamos enveredar muito, inclusive para dizer como é que passa daqui da terceira para a quarta e como é que vem da quarta para a terceira. Como é esse filtro, como é que o elétron se curva e o elétron forma como se fosse um buraco negro, que agora os ganhadores de física, Prêmio Nobel de Física, estudando sobre o buraco negro, ele forma, e nós vamos entender como se fosse uma nuvem de fótons acontecendo, a luz que é estudada na fotossíntese, a luz solar, mas nós também podemos estudar a luz dos espíritos superiores para esse caminho, a luz do princípio inteligente vindo para o corpo. O material é imenso. Nós vamos discutir muito isso daqui para frente. Eu vou encerrar hoje esse capítulo. Que Deus guarde vocês, proteja a sua família. Você achar interessante, chame os seus amigos para começar a prestar atenção a essa série Princípio Inteligente das Plantas, que eu vou trazer alguns modelos, porque às vezes há necessidade de discussão de modelos. Matemática às vezes cria modelo. Às vezes você pode trazer com a genética, o modelo pode não ser perfeito, mas o modelo pode ser o andamento para o modelo que vira teoria depois. Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro.